Olá a todas e a todos, meu nome é Eduardo Cavalcante e eu faço parte da Weekend, juntamente com minhas colegas Rafaela Ferrari, Thaís Rocha, a Grace Oliveira e o Danilo Josafati. E hoje a gente vai apresentar 5 temas aqui relacionados à governança dos oceanos na política internacional. Bem, como eu havia dito, eu sou um dos representantes no Brasil da Weekend, que é o Women's Earth and Climate Action Network, e o objetivo principal do nosso ONG é criar um movimento global de mulheres pela proteção e defesa dos diversos ecossistemas e comunidades da Terra. O nosso foco é em mudanças e soluções sistêmicas de curto e longo prazo para enfrentar a crise climática e as causas da degradação ambiental e das desigualdades socioeconômicas. No seminário de hoje, eu reuni mais 4 colegas da Weekend e nós vamos falar sobre diversos aspectos da governança dos oceanos na política internacional, por se tratar de um tema que faz parte do nosso plano de ação aqui na ONG. A Rafaela vai falar sobre o Tratado da Antártida, a Grace sobre atualidades, o Danilo sobre a Rota do Ártico e a Thaís sobre investimentos na economia azul. E vou começar fazendo uma explanação sobre o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 14, que está intimamente ligado à nossa missão na Weekend e também está relacionado à governança dos oceanos na política internacional. Então, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável eles foram lançados em 2015 e é um plano de ação que parte do reconhecimento de que a erradicação da pobreza em todas as suas formas e dimensões é o maior desafio global ao desenvolvimento sustentável. Sendo assim, foram estabelecidos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que a gente abrevia chamando de ODS, assim como 169 metas, num esforço de cooperação que precisa dos governos locais, da sociedade civil, do setor privado, da academia, da mídia e da ONU também. Pois bem, o objetivo que eu vou trazer hoje, que se insere no nosso tema, é o ODS 14, Vida na Água. A descrição do objetivo pela ONU é a conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. E hoje a gente vai analisar o que está sendo feito por parte do governo brasileiro para cumprir as metas desse objetivo. Para começar, temos que ressaltar uma medida lamentável tomada pelo governo Bolsonaro por meio do Decreto número 9.759, de 11 de abril de 2019, que além de estabelecer limitações, extinguiu colegiados da Administração Pública Federal. Então, esse decreto impactou diretamente a missão do Brasil de cumprir os ODS, porque teve como consequência a extinção da Comissão Nacional dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que foi uma comissão criada em 2016 como órgão de governança para internalizar, difundir e dar transparência ao processo de implementação da Agenda 2030 no Brasil, e também coordenar o processo de adequação das metas globais à realidade brasileira. Mas enfim, existem 10 metas no ODS 14, dessas 10 apenas uma foi concluída. Então vamos começar por essa única meta já concluída pelo Brasil, o único indicador que já foi produzido pelo IBGE, que é a meta 14.5. A meta original das Nações Unidas era conservar pelo menos 10% das zonas costeiras e marinhas de acordo com a legislação nacional e internacional, e com base na melhor informação científica disponível até o final de 2020. No entanto, o Brasil fez uma alteração na meta e aumentou a conservação para pelo menos 25% das zonas costeiras e marinhas. Essa meta brasileira foi adequada para mais, digamos assim, porque teve como referência uma das metas nacionais de biodiversidade, que tem uma redação mais completa e que já faz parte da legislação ambiental vigente no país, que é exatamente 25% do nível de cobertura, que é bem superior aos 10% da meta original das Nações Unidas. Mas as boas notícias em relação aos cumprimentos das metas para por aí, porque as outras 9 metas ainda não foram cumpridas por diversos motivos. Vamos começar pelas metas que estão em fase de análise e construção, que são 3. A meta 14.6, proposta pelas Nações Unidas, era de proibir certas formas de subsídios à pesca que contribuem para a sobrecapacidade de sobrepesca e eliminar os subsídios que contribuam para a pesca ilegal, não reportada e não regulamentada, e abster-se de introduzir novos subsídios como estes. O Brasil alterou a meta e trocou a redação de proibir para avaliar certas formas de subsídios à pesca. Essa alteração ocorreu porque considerou-se que a redação das Nações Unidas para o Brasil introduziria a possibilidade de conflito com certas ações do governo, que aparecem no PPA,
Então, a proposta do governo busca compatibilizar o apoio ao setor produtivo e, ao mesmo tempo, dar sustentabilidade do uso dos recursos pesqueiros. Ainda assim, é preciso reavaliar algumas formas de subsídio que podem estar contribuindo de maneira negativa para a sustentabilidade da pesca no país. A meta 14.b é proporcionar o acesso dos pescadores artesanais de pequena escala aos recursos marinhos e mercados. O indicador dessa meta é o progresso dos países em relação a uma estrutura legal, regulamentar, político e institucional que reconheça e proteja os direitos de acesso dos pescadores de pequena escala. Isso vai ser feito a partir do percentual da área do mar territorial regulamentado para acesso e uso da biodiversidade marinha para pescadores artesanais de pequena escala. Para terminar as metas que estão em fase de análise e construção, a gente tem a meta 14.c, que é assegurar a conservação e uso sustentável dos oceanos pela implementação do direito internacional, como é refletido na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, a UNCLOS. O indicador para a meta é o número de países que estão engajados com a ratificação, aceitação e implementação de instrumentos relacionados com o oceano que implementam o direito internacional. Para o Brasil, isso será quantificado a partir do número de marcos regulatórios nacionais implementados de manejo sustentável dos ecossistemas marinhos. Então vamos falar agora das metas que dependem de dados que não estão disponíveis para o Brasil, começando pela meta 14.3, que é minimizar e enfrentar os impactos da acidificação dos oceanos, que tem como indicador a acidez marinha medida no conjunto representativo de estações de coletas. Mas o problema é que o Brasil não monitora de maneira sistemática a acidez, ou seja, o pH, da costa do Oceano Atlântico. Passando agora para a meta 14.4, que é, até o final de 2020, efetivamente regular a coleta e acabar com a sobrepesca ilegal não reportada e não regulamentada e as práticas de pesca destrutivas e implementar planos de gestão com base científica para restaurar populações de peixe no menor tempo possível. O indicador dessa meta é a proporção da população de peixes dentro de níveis biologicamente sustentáveis. Para isso, a Secretaria Especial da Aquicultura e da Pesca da Presidência da República está estruturando um sistema de monitoramento das pescarias para gerar os dados necessários para a mensuração do indicador. Só que a ativação desse sistema deve demandar ainda algum tempo, porque implica na conclusão do trabalho de estruturação e na alocação de recursos financeiros para o financiamento do trabalho. A última meta desse grupo é a 14.A, que é aumentar o conhecimento científico, desenvolver capacidade de pesquisa e transferir tecnologia marinha, tendo em conta os critérios e orientações sobre a transferência de tecnologia marinha da Comissão Oceanográfica Intergovernamental a fim de melhorar a saúde dos oceanos. O indicador dessa meta é a proporção do total do orçamento de pesquisa alocado para pesquisas na área da tecnologia marinha. Vamos agora para o último grupo, que são das metas que ainda não possuem metodologia definida. A primeira é a 14.1, que é a conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável, mas o problema é que os dois indicadores consideráveis, o nível de eutrofização e a densidade de detritos plásticos flutuantes, não são monitorados pelo Brasil de maneira sistemática em toda a costa. Então é necessário implementar um sistema de monitoramento para fazer essa medição. A segunda é a 14.2, que é gerir de forma sustentável e proteger os ecossistemas marinhos e costeiros para evitar impactos adversos significativos até o final de 2020. O indicador para essa meta é a proporção da zona econômica exclusiva do Brasil que é gerenciada com base no uso de abordagens ecossistemas. O problema é que o Brasil, apesar de considerar essas abordagens baseadas em ecossistemas na gestão ambiental, não faz isso de maneiras sistemáticas para ver o percentual da zona econômica exclusiva que é gerido dessa maneira. E para finalizar esse grupo, a gente tem a meta 14.7, que nas redações das Nações Unidas era até 2030 aumentar os benefícios econômicos para os pequenos estados insulares em desenvolvimento e os países menos desenvolvidos, a partir do uso dos recursos marinhos, inclusive por meio de uma gestão sustentável de pesca, aquicultura e turismo.
No Brasil, a meta foi adequada para ser aplicável à realidade do país e mudou a redação para aumentar os benefícios econômicos para todos os países, não só os pequenos estados insulares em desenvolvimento e os países menos desenvolvidos. O indicador dessa meta será a pesca sustentável como percentual do PIB, mas a grande dificuldade é definir o que se considera como pesca sustentável para fazer esse cálculo. Então, a gente observou que o governo brasileiro tem enfrentado grandes desafios em relação ao cumprimento das metas do ODS 14, devido principalmente a limitações orçamentárias, limitação de meios e também de pessoal qualificado. Além disso, o Decreto 9.759, que extinguiu centenas de colegiados da Administração Pública Federal, impactou diretamente o cumprimento do ODS 14 e de todos os ODS, na verdade, ao extinguir a Comissão Nacional dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Além disso, é importante ressaltar que também é função do governo restringir financiamentos e suspender subsídios aos que não adotam a responsabilidade ambiental social. E cabe a nós, a população civil, a passar por uma mudança de hábitos, reduzindo o consumo ao realmente o que é necessário, rejeitando o uso de plástico, além de nos conscientizar para nas próximas eleições a gente votar em candidatos que se comprometam com a pauta ambiental. E agora eu passo a palavra para a Rafaela, que vai falar sobre o Tratado da Antártida. É com você, Rafa. Oi, eu vou apresentar agora um pouquinho da Blue Economy, a questão da Antártida. A Antártida foi descoberta por James Cook, que era um navegador da Marinha Britânica. Ele fez um périplo pela Antártida em 1772 até 1775. E o que foi descoberto é que a Antártida, ao contrário do Ártico, ela não é somente bloco de gelo. Ela tem terra embaixo, então é considerado um continente. Com o passar do tempo, foram descobertas as demais riquezas da Antártida, entre elas prata, ouro, bronze, cobre, magnésio, vários minérios muito importantes para desenvolvimento de indústrias e produtos manufaturados. Outra parte da riqueza da Antártida são a sua biodiversidade marítima, entre eles o crio, que está na margem acima da esquerda, a lula acima na direita, a foca abaixo na direita e a merluza negra abaixo na esquerda. Isso fez com que a Antártida fosse muito, muito explorada, com a pesca ilegal de diversos, na época não era legal porque não tinha lei em relação a isso, mas de seus diversos animais, biodiversidade marítima e a intenção de uma exploração de seus minérios. Com isso, muitos países demonstraram interesse em possuir parte da Antártida, e para isso eles tentaram fazer um aumento da sua plataforma continental para que pudesse chegar até certos pontos da Antártida. Entre eles foi a Noruega, em 1939, o Reino Unido, por ter sido o país que, teoricamente, descobriu a Antártida em 1900, acabou um território para eles em 1908, Nova Zelândia, Austrália, Argentina, Chile, França, todos eles como uma extensão da sua plataforma continental, a fim de que elas chegassem à Antártida. E vários desses países, se eu não me engano, todos, enviaram um relatório para a ONU, para o Comitê de Extensão de Plataforma Marítima, para obterem essa parte do território da Antártida. Tendo em vista essas várias reivindicações territoriais, de 1º de dezembro de 1959, as pessoas perceberam que essa exploração com reivindicação territorial poderia não fazer tão bem a manutenção do ecossistema na Antártida. Então, os países que tinham reivindicações territoriais combinaram em dar um fim das explorações, a fim de proteger o ecossistema antártico, suspender as reivindicações territoriais por um tempo determinado, que era
tempo de validade do Tratado da Antártida e fazer uma cooperação internacional em prol da pesquisa científica. Então, o que era isso? A Antártida ia ser um continente em que ia ter cooperação internacional em prol de pesquisa científica. Não ia ter exploração, não ia ter reivindicação territorial, e ia ser um continente feito para o desenvolvimento de pesquisa científica. Então, vários países construíram bases para fazer pesquisas na Antártida, para estarem presentes na Antártida, entre eles Estados Unidos. Estados Unidos ficou o único país que conseguiu ter uma base no Polo Sul, por causa do desenvolvimento científico que eles tinham, que possibilitaram ficar nessa localidade de extrema frio e com ventos muito fortes. Na época, a União Soviética também desenvolveu diversas bases, que agora vão todas para a Rússia. A África do Sul tem base também. Noruega, diversos países que reivindicaram territórios lá, e não está tão atualizado esse, mas o Brasil também tem uma parte uma base na Antártida. E, a fim de gerar um arcabouço jurídico internacional para manter o fim das explorações na Antártida, que começou a ter várias explorações ilegais, com ainda mais a biodiversidade marítima, com pesca ilegal, de merluza negra, foi feita a Convenção para a Conservação dos Recursos Vivos Marítimos Antárticos, que entrou em força em 1982, e que era basicamente para preservar a vida marinha e o meio ambiente dentro e perto da Antártida. Contudo, o Tratado da Antártida vai acabar em 2048, porque ele tem um prazo. Então, como será após o fim do tratado? Era de esperar, muitas pessoas podem imaginar que os países, por terem tomado uma decisão de suspender as reivindicações territoriais, eles iriam prorrogar o tratado e não gerar um término em 2048. Porém, isso não é o que parece que vai acontecer. Um exemplo disso, quer dizer, 2 exemplos disso, são as reivindicações da Argentina. O The Economist publicou uma matéria em 10 de outubro de 2020, ou seja, bem recente, falando que a Argentina ela mandou em 2016 a reivindicação territorial para o Comitê da ONU de extensão de plataforma continental, então ela já clamava que o território era dela, mas em 2016 ela enviou um documento oficial para o Comitê de Extensão Territorial da Plataforma Continental da ONU, que ainda não gerou um resultado, ainda não teve o final desse processo de análise pela ONU, só que a Argentina, o atual presidente, passou uma lei pelo parlamento da Argentina, falando que as crianças deveriam aprender nas escolas que a parte territorial que a Argentina reivindica na Antártida seria considerado território argentino. Então, o final da Antártida, que a gente conhece aqui no país, seria a metade dela, porque ela se prorrogaria no território da Antártida. Então, além das crianças da Argentina estudarem nas escolas que as Ilhas Malvinas são argentinas, elas também vão estudar nas escolas que um pedaço reivindicado pela Argentina na Antártida é um território oficialmente, legalmente argentino. Outra coisa que a Argentina e o Chile fizeram mas isso desde 1978, foi enviar mulheres grávidas à Antártida, para fazer com que nascessem bebês na Antártida, com nacionalidade argentina e chilena. Então, até agora, existem 11 bebês que nasceram na Antártida, só que eles não têm problema de serem bebês sem nacionalidade, porque a nacionalidade desses países é passada pelo sangue, então se os pais são argentinos ou chilenos, os bebês são considerados argentinos ou chilenos, e essa é uma forma que os argentinos e o Chile tiveram para tentar reivindicar o território deles, falando que, futuramente, eles podem usar esse argumento falando
que nós tivemos crianças que nasceram nesse território que é considerado nosso, então eles podem fazer alguma coisa nesse quesito de tentar influenciar a reivindicação territorial deles por conta dos bebês que nasceram nesses países. Então, é muito importante ter esse debate sobre como é que vai ser o futuro da Tratado da Antártida, porque quando ele acabar em 2048, tem sinais de que os países não vão querer manter somente como fonte de estudo científico, mas também vão voltar com as reivindicações territoriais, e caso eles consigam as reivindicações territoriais que eles têm, pode gerar algum aumento da exploração ou aumento da caça, da pesca, na biodiversidade marítima. Então, é muito importante para os países terem, e para a ciência como um todo, para a população mundial, ficar de olho no final do Tratado da Antártida, para fazer com que a gente tenha manutenção da biodiversidade marítima e também da integridade dos minérios na Antártida. E uma coisa que é importante pensar é que a Convenção da Manutenção da Biodiversidade, ela ainda vai estar em vigor quando acabar o Tratado da Antártida. Então é interessante ver se eles vão argumentar sobre a maior força política do tratado em relação à convenção, se a convenção vai ser seguida mesmo depois do final do tratado, porque uma coisa ela está em vigor, outra coisa ela ser seguida. Então é um tema que vai ficar muito em voga no futuro da política internacional como um todo. Muito obrigada. Agora eu passo a palavra para a Grace, que vai falar sobre atualidades. Bom, no tópico sobre atualidades, eu vou falar um pouco sobre as questões mais recentes envolvendo os oceanos e mares de alguns locais do nosso planeta. Então, sobre o aquecimento dos oceanos. Mais da metade dos oceanos da Terra já podem estar afetados pelas alterações climáticas, segundo o estudo da revista Nature Climate Change, que estima que entre 20% e 55% dos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico tenham agora temperaturas e níveis de sal muito alterados, prevendo-se que as percentagens subam para 40% a 60% até meados do século e para 55% até 90% até 2018. Para o estudo, os cientistas usaram modelos e observações climáticas em zonas mais profundas dos oceanos do mundo para calcular, pela primeira vez, como estão as alterações dos níveis das temperaturas e do sal, que são bons indicadores do impacto das alterações climáticas provocadas pelo homem, e assim sobrepor-se às variações naturais, e concluíram também que os oceanos no hemisfério sul estão mais afetados são afetados mais rapidamente pelas alterações climáticas do que os do hemisfério norte, com mudanças detectadas desde os anos 80. Esse recorde de temperatura nos oceanos é mais um dos indícios do aquecimento acelerado da Terra, devido a essas alterações climáticas. Uma comparação interessante feita por um pesquisador é que a quantidade de calor que colocamos nos oceanos no mundo nos últimos 25 anos é igual a 3,6 mil milhões de explosões de bombas atômicas de Hiroshima. Só para termos uma ideia assim, mais clara do que seria, né? E o degelo das calotas polares ocorre 6 vezes mais rápido que nos anos 90. O início do monitoramento sistemático das camadas de gelo começou ainda nos anos 1990 e desde então a Groenlândia e a Antártida juntas perderam 6,4 trilhões de toneladas de gelo entre os anos de 1992 e 2017. E essa perda resultou na elevação do nível global do mar em 17,8 milímetros, com previsão de elevação de mais de 17 centímetros nos próximos anos, caso o derretimento continue acontecendo de maneira tão acelerada.
E aí, como consequência, isso pode levar a graves inundações costeiras todos os anos até o fim do século, colocando mais de 16 milhões de pessoas em risco. E esse gráfico demonstra a evolução, né, do derretimento de gelo na Groenlândia e na Antártida, que está bem exponencial. Então, mais um adendo é que nos últimos 10 anos foram os mais quentes registrados nos oceanos da Terra, sendo que 2019 foi o ano em que a temperatura da água dos oceanos bateu o recorde de aquecimento, devido principalmente ao acúmulo de gases do efeito estufa na atmosfera desde a década de 70. Então, assim, inundações, tempestades severas e secas são alguns dos cenários esperados para os próximos anos. Além disso, os ciclones tropicais serão cada vez mais frequentes na Europa. Sem falar que milhares de habitantes que vivem nas zonas costeiras do mundo estão com suas casas ameaçadas devido à elevação do mar até 2050. No Brasil, por exemplo, em dezembro de 2019, houve vazamento de óleo nas praias do Nordeste e do Sudeste brasileiro, em que atingiu mais de 400 praias nordestinas, com um apanhado de aproximadamente 5.000 toneladas de óleos vazados, sendo que esse vazamento tem danos ambientais imensuráveis. O óleo matou animais marinhos, poluiu praias e prejudicou mais de 300 mil pescadores, com a queda nas suas rendas. Além disso, foram os moradores que fizeram um mutirão de voluntários para tentar tirar o petróleo dos mares, enquanto o governo federal não fazia nada. E foi preciso a justiça entrar com pedidos para que eles atuassem na contenção do avanço das manchas com a colocação de barreiras e a distribuição de equipamentos. Eles, no caso, o governo federal, né? E hoje, mais de um ano após o ocorrido, nenhum responsável foi identificado e responsabilizado. E as imagens que vemos são chocantes dos voluntários tentando retirar o óleo dos mares e a tartaruga marinha que não sobreviveu. Um pouco mais sobre a poluição nos mares, temos o tópico plásticos, né, que afetam bastante aí esse ecossistema. Há décadas, a questão do uso demasiado de plástico tem ganhado ensejo nos debates sobre os problemas climáticos, em que o descarte dos mesmos não é feito de maneira correta, além de demorar anos para se decompor. Na Espanha, por exemplo, as baleias foram encontradas com uma grande quantidade de compostos organofosforados, que são as substâncias químicas usadas como plastificantes e usadas para dar suavidades ao plástico, e de retardantes de chama, que possuem efeito inibidor na combustão. Além disso, o krill, um pequeno crustáceo que é a principal fonte de alimentação das baleias, contém os mesmos níveis dessas substâncias. Assim, quando a baleia se alimenta, filtra o krill da água, o que provoca a ingestão de uma grande quantidade de microplásticos, que, uma vez em seu organismo, desprendem esses produtos químicos que se acumulam em seus tecidos. E as tartarugas marinhas estão sofrendo com os plásticos que flutuam nos oceanos, já que elas são atraídas pelos resíduos plásticos com incrustações orgânicas e sentem como se fosse um coquetel de camarões e peixes. O estudo da Nature Communications mostram que pode haver até 21 milhões de toneladas de microplásticos somente nos 200 metros superficiais do Atlântico, sendo que esses 200 metros de águas superficiais correspondem somente a 5,3% do volume total do Atlântico. E o estudo deixou de fora também outros tipos de plásticos de diferentes tamanhos, então a ocorrência pode ser ainda pior. E, para trazer aqui, a nova emergência também é o descarte errado das máscaras que a população usa como forma de proteção do novo coronavírus. Há notícias que retratam animais silvestres e marinhos que foram resgatados ou encontrados mortos, devido a esse mais novo acessório de proteção, como o caso do pinguim, ilustrado nessa foto,
que foi encontrado morto na zona costeira paulista, e a necrópsia apontou que o animal estava com uma máscara embrulhada no seu estômago. Ou seja, a população está usando a máscara como uma forma a mais de proteção para poder se deslocar, mas esquecem que é preciso fazer um descarte correto dessas máscaras, não só para o risco de contaminação de pessoas da área de limpeza urbana, como os garis ou catadores de lixo, mas também desses animais que estão sendo mais uma vez ameaçados pelos humanos. E as soluções? Além dessa proteção e não poluição dos rios, e é necessário que sejam tomadas medidas, né, que diminuam essa emissão de gases poluentes e assim diminuam os efeitos do aquecimento global. Mas é preciso que essas medidas sejam tomadas com a maior rapidez possível, né, porque estamos numa emergência ambiental bem elevada. Então, bem provável que daqui a uns anos a Terra seja um planeta inabitável ou não teremos o mesmo planeta, né? Com certeza não teremos o mesmo planeta que temos hoje. Talvez nem tudo esteja perdido, né? A utilização de energias renováveis pode ser um aliado na solução do aumento das temperaturas dos oceanos e para o planeta Terra também. Entretanto, se o aumento da temperatura global for limitado a 2 graus Celsius, acima dos valores médios da era pré-industrial, conforme prevê o Acordo de Paris sobre alterações climáticas de 2015, o nível dos oceanos subirá a cerca de 50 centímetros até 2100. Contudo, se as emissões poluentes continuarem ao ritmo atual, a subida das águas poderá ser quase 2 vezes mais significativa. Então, essa utilização de energias renováveis pode ser um grande aliado nessa solução e combate ao aquecimento global. Eu passo a palavra agora para a Thaís, que vai falar um pouco sobre investimentos na economia azul. Os investimentos na economia azul não são novidade. Existem projetos de países e de empresas voltados para essa área, como, por exemplo, o Blue Invest, que é um fundo feito pela Comissão Europeia junto com o Fundo Europeu de Investimento para incentivar e investir em pequenas e médias empresas que impactem positivamente esse setor. Esses outros dois, o Plano Nacional de Investimento da Economia Azul e o Programa de Promoção para a Economia Azul, são ambos partes do Projeto de Economia Azul de Cabo Verde. Então, a gente tem diferentes abordagens de diferentes lugares e poderíamos citar diversas outras. Mas tudo isso é diante da pandemia. E se antes já não era um processo rápido, como está agora? Pensando nisso, claro, sem ignorar que existem outras áreas como de segurança, de saúde pública, que precisa de mais atenção nesse momento, e considerando também que a pandemia abriu oportunidades, se a gente considerar o menor fluxo de navios, por exemplo, como uma oportunidade, juntando tudo isso, o Ocean Panel lançou um relatório de recuperação sustentável para a crise do coronavírus. E nesse relatório tem 5 áreas que, se tiverem um investimento imediato, elas têm um grande potencial de gerar bons resultados. A primeira área é de infraestrutura, de tratamento de esgotos e de resíduos. Isso vai gerar emprego, vai ter uma redução de doença, vai melhorar a qualidade da água e, claro, melhorar a vida dos recifes e dos ecossistemas. Tem um exemplo que eu trouxe, foi essa estação, só um exemplo de infraestrutura mesmo, né? Fica no Rio de Janeiro. O segundo setor é de restauração dos ecossistemas costeiros e marinhos. E aí isso vai criar também empregos de curto e longo prazo, vai haver uma melhoria de bem-estar social, da qualidade da água, da saúde dos recifes e dos ecossistemas. Também vai ter uma recuperação do estoque de peixes. E, claro, um aumento da resiliência costeira. O nosso terceiro setor é da maricultura. A maricultura é o cultivo de organismos marinhos, isso pode ser mexilhão, alga, algumas espécies de peixes, com objetivos comerciais. Mais uma vez, empregos, vai ter uma diversificação econômica para as comunidades costeiras, vai ter uma melhoria dos meios de subsistência, principalmente considerando mulheres
vai ter uma melhoria da qualidade da água e também uma recuperação dos peixes, né, da vida selvagem. E aí um exemplo também no Brasil é essa fazenda de mexilhão lá em Cabo Frio. Nosso quarto setor que a gente precisa fazer é incentivar a energia renovável baseada no oceano. Vai ter novas oportunidades econômicas, vai ter geração de combustível de emissão zero, vai haver uma melhoria na qualidade do ar local, além da oportunidade, né, de aumentar a segurança da água por meio da dessalinização. O exemplo aqui é, atualmente, esse parque eólico que fica no Reino Unido, esse é o Olney Extension. Ele é o maior. Já tem projeto para construir um que vai superar, mas é o maior. E é muito interessante porque o Brasil está se caminhando para fazer o meio. O projeto está com a Petrobras, vai ser no Rio Grande do Norte, a previsão é de que fique pronto para 2022. Tem o nosso quinto setor de transporte marítimo. Várias coisas acontecendo, inclusive nesse setor. Em 2018, teve um importante acordo climático, foi feito na Organização Marítima Internacional, reuniu 170 países, o objetivo era reduzir 50% da emissão de gases causadores de efeito estufa. E o investimento nessa área, segundo o relatório, vai mais uma vez trazer empregos. Nesse quesito é importante ressaltar os empregos indiretos de longo prazo por conta dos setores de turismo e de pesca. Vai ter uma melhoria da qualidade do ar local, aumento da resiliência dos ecossistemas, além da redução da acidificação dos oceanos. E esse exemplo, isso é de um navio, ele chama SC52, é um projeto de uma empresa holandesa, a Portliner, em parceria com a alemã H2 Industries. É realmente um navio de cargas, mas tem esse exemplo aqui também de uma empresa norueguesa, a empresa se chama Ziabus. Inclusive, essa empresa foi fundada dentro da Universidade de Ciência e Tecnologia, e é realmente um ônibus mesmo, né? Com emissão zero. Todos esses investimentos, esses setores, né, eles precisam de investimento financeiro, mas principalmente com esse último exemplo a gente percebe o quanto o investimento na ciência e tecnologia são altamente importantes. A gente precisa pensar em tudo isso para que de fato a economia azul continue crescendo. Para encerrar o nosso seminário de hoje, eu passo a palavra para o Danilo, que vai falar sobre a Rota do Ártico. É com você, Danilo. Muito obrigado, Eduardo. Iremos agora discutir um pouco sobre a Rota do Ártico, um debate sobre poluição, exploração e tentativa de regulação. Podemos afirmar que existem desafios que se aproximam com a abertura de uma nova rota comercial em uma região ambientalmente sensível como o Ártico. Várias projeções indicam que o bloco de gelo do Oceano Ártico diminuirá muito no futuro e poderá até desaparecer até o final do século, uma vez que o aquecimento global está se acelerando. Como consequência dessa redução do bloco de gelo, o número de dias de navegabilidade no Ártico aumenta. Pode-se ver aqui nessa imagem que o tamanho da calota polar ártica tem sido menor que a média demonstrada pela linha amarela, abrindo um caminho entre o Oceano Atlântico e o Pacífico. Rotas marinhas se abrem como caminhos alternativos que conectariam os oceanos Atlântico e Pacífico ao navegar pelo Ártico. Essas rotas são duas principais, a passagem nordeste e a passagem noroeste. Comparativamente, a Federação Russa parece mais focada no desenvolvimento econômico e comercial do Ártico, explorando a abertura da passagem nordeste próxima à sua costa, enquanto que o Canadá tem mostrado uma abordagem mais protetora em relação à sua chamada passagem noroeste. A passagem nordeste pode diminuir o tempo de viagem entre Roterdã, na Europa, e Tóquio em 40%. Há, dessa forma, um aumento na relevância global do Ártico devido às possibilidades que afloram das mudanças climáticas que tornam a região
um foco de tensão social, econômica e ambiental decorrente das novas atividades que se almeja serem desenvolvidas ali. Perante os ganhos almejados, os interesses comerciais parecem ignorar, por exemplo, o desenvolvimento sustentável. As perspectivas sobre a rota do Ártico se restringem à produção do comércio. As empresas envolvidas têm, no máximo, reconhecido a existência da mudança climática como um problema e doado recursos para equilibrar a sua imagem, enquanto utilizam os efeitos dessa própria mudança climática para a obtenção do lucro, sem buscar freá-la. A utilização dessa rota desenvolverá atividades econômicas na área costeira do Ártico, ligadas a portos e desenvolvimento de estrutura logística e de segurança elaborados pelo Estado russo nos últimos anos. O ambiente marinho, próximo às rotas, pode estar sujeito à poluição operacional e acidental, que pode acarretar consequências ambientais significativas. O aumento do tráfego marítimo pode tornar a rota extremamente vulnerável à ameaça de poluição, como, por exemplo, as emissões de gás carbônico, de rejeitos e de lixo. Além de desenvolver essas atividades econômicas na zona costeira, elas também podem causar situações de conflito social na medida que confrontam as populações tradicionais ali localizadas, as populações nativas do Ártico, com mudanças em seus estilos de vida e ameaças às suas culturas. Isso inclui o aumento das indústrias, a industrialização dessas áreas, a urbanização, as alienações culturais em relação à identidade desses povos e a desestabilização do ambiente que sustenta essas culturas dos povos árticos. Como resposta a essas ameaças, existem alguns instrumentos do direito internacional, a serem citados a Convenção sobre o Direito do Mar e o chamado Código Polar. A Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar é uma convenção proposta pela Organização das Nações Unidas e que possui 168 Estados-partes. Ela regula grande parte do direito internacional, como as regras acerca da soberania costeira, mas também normas a respeito da gestão dos recursos marinhos e do controle da poluição nos mares. A Convenção disserta especialmente sobre o Ártico quando toca em seu artigo 234 o tema das áreas cobertas por gelo e afirma que os estados cujas costas estão cobertas por gelo possuem o direito de adotar e aplicar leis e regulamentos para prevenir, reduzir e controlar a poluição do meio marinho proveniente de embarcações nessas áreas cobertas por gelo, dentro dos limites de suas zonas econômicas exclusivas, quando a poluição no meio marinho puder causar danos graves ao equilíbrio ecológico ou alterá-lo de modo irreversível. Já o Código Polar, o chamado Código Internacional para Navios que Operam em Águas Polares, cobre toda a gama de assuntos relacionados à navegação em águas que circundam os dois polos, o Ártico e a Antártida. Entendendo ações em relação a projetos, construção e equipamento de navios, as preocupações operacionais e de treinamento, de busca e resgate de navios polares, e, igualmente importante, a proteção do meio ambiente e dos ecossistemas únicos dessas regiões. O referido código entrou em vigor em 2017. Então, enquanto a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar é mais dinâmica e, quando trata do Ártico, depende da existência do gelo nessa região,
O Código Polar já diz respeito a uma área geográfica específica designada, independente das mudanças ambientais da existência de gelo ou não. Recentemente, o artigo 234 da citada convenção tem sido instrumentalizado na sua preocupação socioambiental para legitimar uma futura rentabilização da passagem de cargueiros nas águas internas russas. Apesar da passagem Nordeste, atualmente da passagem Nordeste, não permitir a passagem de grandes navios cargueiros, o Estado russo já se prepara para rentabilizar essa rota com o estabelecimento de uma autarquia responsável pela cobrança de taxas de trânsito, entendendo que ela está amparada pelo artigo 234, quando disserta sobre a necessidade de uma regulação das navegações que passam ali. A chamada autarquia de administração da Rota do Mar Nordeste. Enquanto isso, o Escritório Holandês de Análise de Política Econômica tem projetado que a rota poderá estar livre de gelo em 2030. Ao mesmo tempo, um relatório da Escola de Negócios de Copenhague constatou que a navegação transártica em grande escala pode se tornar economicamente viável até 2040. Atualmente, o percurso da rota necessita praticamente e legalmente de quebra-gelos, uma tecnologia cara e que reduz a velocidade da viagem. Não obstante, em agosto de 2017, o primeiro navio atravessou a rota sem o uso de quebra-gelos. Sendo assim, o futuro que se desenha para o Oceano Ártico é um futuro sem conservação, de uso predatório, com sérios impactos adversos para os ecossistemas marinhos, um futuro fragilizado, degradado, poluído e cada vez menos produtivo. O contrário do que se almeja com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 14, especificamente suas metas C, 2 e 1. Caso não haja uma mudança de postura nos projetos de governos, corporações e grupos de interesse especiais que pensam em desenvolver a região, a humanidade irá perder um importante ecossistema e colocar em risco diversas sociedades dependentes deste. Suscitando discussões sobre o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 14, o futuro da Antártida, as questões alarmantes sobre os dados de poluição dos oceanos na atualidade, as possibilidades transformativas da economia azul e os desafios que se apresentam com a nova Rota do Ártico, que a We Can tem promovido o papel das mulheres como promotoras de uma justiça climática global. Muito obrigado pela sua atenção e uma boa reflexão sobre as discussões suscitadas aqui. Muito obrigado.